Boa noite a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vem que eu te farei pescador de homens, se perseverares serás terras, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutifica. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando, se no horto já pressentes tu. Boa noite, pessoal. Que bom que já estão chegando. Como não bastasse, eis-me a ferir, soldado que te traz voz de prisão. Aguardando nossos amigos chegarem. Atemorizado Enquanto isso, vamos nos harmonizando. por negação. Vou a vida em torno pela tua mão, crer te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu Boa me noite amas, a todos que estão chegando. Boa noite. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a doutrina, sobre tudo aquilo que tem se falado no Facebook, dentro do núcleo, tudo que a doutrina nos proporciona, os benefícios que ela nos traz. Então nós vamos iniciando para que possamos todos juntos participar, né? Os nossos amigos que ainda não chegaram vão chegando, aos pouquinhos eles vão vindo e vão se inteirando também da nossa, não é uma palestra, da nossa conversa de hoje, tá bom? Vou fazer uma prece agora. Eu gostaria que vocês me acompanhassem para que a gente possa aproveitar dessa energia, aproveitar desse momento onde que estamos todos conectados com a mesma intenção, com o mesmo sentimento e possamos fazer uso dela em nós mesmos, em nossos familiares que estão conosco agora, como também deixar com que a espiritualidade possa usá-las no benefício de todos. Então, nós pedimos ao nosso Mestre Jesus o amparo espiritual para os nossos irmãos. Pedimos para todos aqueles que nesse instante têm os seus pensamentos conectados com o Pai. Que todos os enfermos, que todos os irmãos que por algum momento, que por qualquer motivo, sinta-se aflição no seu coração, sintam-se desanimados, depressivos, desesperados, com pensamentos ruins. Pedimos ao Pai para que possa cuidar de um por um, que a espiritualidade maior possa olhar a cada um dentro das suas necessidades, que a esperança se faça nascer. E pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que estão desempregados, aqueles que estão só, que precisam ser acolhidos, que sintam agora esse sentimento de amor que nessa oração depositamos a todos. Pedimos também a todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas UTIs, nos seus lares, que se encontram enfermos,
já perdendo as esperanças ou com dores insuportáveis, que a mão do nosso Mestre Jesus, o maior médico, possa chegar até eles, trazendo-lhe o conforto e o bálsamo necessário para as suas dores. E assim nós pedimos a todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, que precisam de acolhimento, que precisam do nosso carinho, do nosso amor, que se sintam envolvidos amorosamente por todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, agora com a nossa prece já feita, nós vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui para falar um pouco sobre tudo que vocês têm ouvido nas palestras aos domingos, e vamos também falar um pouco do nosso evangelho que eu faço às quintas-feiras no Instagram. Eu sei que muitos de vocês acompanham, e então nós vamos aproveitando esse momento e vamos colocar o nosso copinho de água, a nossa jarrinha de água, para que ela possa ser fluidificada, para que nós possamos receber o medicamento necessário que a espiritualidade nos proporciona no final do nosso evangelho de hoje. Nosso Mestre Jesus, em todos os momentos, ele aproveita a oportunidade para nos tratar, para nos curar. Nós é que não temos olhos para entender, compreender e aproveitar as oportunidades que nós temos. Então vamos aproveitar essa e vamos fazer o tratamento de tudo aquilo que é importante dentro do nosso lar, para os nossos familiares, para os nossos amigos, os nossos animaizinhos que estão em casa, que sentem dor, que não estão bem. Essa água também pode ser dada a eles. Ela não serve só para nós, ela serve para todos eles. Eu peguei um tema aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que eu tenho abordado em todos os evangelhos no lar, que eu acho que esse é o livro mais completo que tem, né, da doutrina, a melhor de todas as codificações, porque a cada momento que a gente abre e a gente lê algo, a gente percebe que realmente fala para nós, em algum momento nos toca. E assim acontece em todo momento. Vamos aproveitar agora então. A lição que eu abri hoje, ela fala de bem-aventurados que têm os olhos fechados. E eu lendo aqui um pouquinho antes, eu percebo que bem-aventurados que têm os olhos fechados não é somente aqueles que têm o olho físico sem enxergar. Porque aquele que não tem os olhos físicos para enxergar, nessa leitura do Evangelho, ele está explicando bem para nós como é bom não ter esses olhos e não ver os defeitos, não ver o dia a dia, não ver coisas que nos queimam a alma, né? Porque você acaba olhando e tirando aquele pior de você em certos momentos. Então, aqui nessa lição, ele está dizendo, Jesus, que em algum momento foi pedido a cura para Jesus de uma mulher que não enxergava, e ela pediu para que os olhos fossem curados e pudessem enxergar. E ele disse a ela que iria sim, se fosse com a permissão do Pai, mas que ela não sabia dos benefícios que ela estava tendo, porque é muito difícil você olhar algo, enxergar e nada fazer, e nada falar, não é? Então nós entendemos que não ter os olhos nos ajuda, mas não realiza todos os nossos defeitos, né?
porque com os olhos nós vamos passar a ver os mesmos defeitos que nós víamos antes. Então ele só suaviza. Na verdade, o que nós não temos que ter é um olho ruim para enxergar o defeito do outro com os olhos do coração, com os olhos do sentimento. E eu acredito que para isso ainda nós não estamos prontos. Para isso, a maioria pelo menos, né? Porque uma certa quantidade eu até acredito que possa ser que consiga. Mas quando nós convivemos muito ou estamos muito próximo de algumas pessoas, nós conseguimos entender que os defeitos que nós vemos, os problemas, as coisas, os detalhes, as coisas pequenas, por muitas vezes interferem muito na nossa vida. Interfere muito porque nós não conseguimos ver e fingir que não está vendo, ou nós não conseguimos ver e aquilo ser insignificante para nós, porque ainda estamos ali trabalhando a nossa reforma íntima, estamos trabalhando o conteúdo que nós temos de melhora, de evolução, e ainda não estamos totalmente prontos para olhar, principalmente quando é algo que atinge diretamente a nós. Vamos supor, quando você não tem o olho físico, você não vai ver duas pessoas cochichando e falando mal de você. Então é algo que não vai interferir na sua saúde emocional. Você vai ficar bem, porque aquilo você não está vendo. Mas se você tem os olhos físicos e você vê, aquilo você pode até não falar, mas aquilo te machuca, aquilo te dói, você já começa a ficar ou rancorosa ou entristecida, aquilo já te adoece. Então essa lição, ela está falando exatamente disso, que o que os olhos físicos não vê, não dói nos olhos espirituais, né? Não machuca a alma. Mas nós temos que aprender a olhar e assim mesmo não dar a importância, porque só conseguimos observar no outro aquilo que temos em nós ainda. Se ainda nos fere, se ainda nos machuca, se ainda nos fazem algum mal, é porque ainda é latente em nós aquele defeito e nós não gostamos. Isso a gente pode traduzir em orgulho, em vários tipos de sentimentos nossos que ainda não tratamos o suficiente para sairmos dele. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm várias experiências desse tipo, que já passou, que depois pensou, poxa vida, eu não deveria ter falado nada, ai que arrependimento, por que eu falei? Ai, por que eu fui ver? Por que me contaram? Porque nessa lição aqui, do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, ela está dizendo que a alma, ela é nobre quando ela só sente o toque. Ela só ouve os sentimentos. Né? E nós ainda não estamos conseguindo chegar nisso, né? Nós estamos andando e caminhando. Então essa lição, ela nos mostra também algo sobre a reforma íntima. Ela nos fala que é um tema do nosso domingo, foi domingo passado, né? Nós temos 4 temas no mês. Uma é sobre a reforma íntima, a outra é sobre as cartas, né, do Chico Xavier, as lindas cartas que foram deixadas psicografadas pelos nossos irmãos com a Camila. E também ela nos diz essa vantagem de você entender o outro lado com a convicção de que existe e que é verdade. Tá lá mesmo, tem alguém lá do outro lado que me espera. Então, se lá do outro lado tem algo tão importante, algo tão bonito e me espera, eu não deveria então de me envenenar por detalhes, por coisas tão pequenas. Eu deveria de ter o meu coração mais grandioso e não deixar me envolver tanto por coisas tão pequenas, né? Esse mês de novembro nós tivemos atualidades com o Wellington falando sobre o adeus, né, dos finados, os longe dos olhos, mais perto do coração, e a mediunidade com o Camilo falando do fluido, que é fluido cósmico, do ectoplasma, que é exatamente isso, né? Quando você sente esse poder, esse amor, essa energia, nós deveríamos estar mais fortes. Mas não é porque nós somos espíritas,
Não é porque nós somos de uma religião que nós estamos prontos e preparados para passar por tudo. Nós estamos numa grande escola da vida. E essa escola da vida, ela nos mostra a todo instante que nós precisamos aprender muito e muito mais. E muito mais. E aos poucos nós vamos caminhando e nós vamos aprendendo, porque é parte da nossa evolução. Nós não devemos nos chocar com o fato desses sentimentos ainda nos ferir e nós deixarmos nos envolver por ele, porque nós estamos aprendendo. O importante é nós identificarmos que ainda estamos nesse estágio, porque é somente assim que nós vamos conseguir passar dessa fase e a cada vez mais nos melhorar nisso, né? Então nós vamos, no momento, nós vamos passando por isso, vamos conversando com isso e a gente vai a cada dia mais nos melhorando, nos deixando se envolver por essa energia. Tanto que aqui nesse tema, ainda Jesus diz que para ele foi muito difícil. Imagina para nós. Olhar e ver tudo isso. Né? Olá. Aqui tá calor, não sei vocês aí como é que estão. Você tá com calor também, aqui tá quente, choveu bastante, né? Ai, liga pra Adriana aí, rapidão. Oi, eu tô escutando o Renato falar. Tudo bem, Renato? Oi, tudo bem e você? Bem também, só tô te ouvindo, não tô te vendo. Eu também não tô. Não sei o que aconteceu. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Estamos aqui na luta aqui. Tô ainda trabalhando. A Adriana não tá aí perto de você. A Adriana não. Ah, e você tá trabalhando. Eu tô aqui na Rede Globo ainda. Deixa eu pegar. Olha. Então, olha, tá vendo? Acabei ligando pra Globo, gente, é assim que se faz, o que os olhos não veem, olha só. Liguei pra Globo, tô falando com o Renatinho lá, ele lá. Apareceu aí? Então, estamos aqui falando sobre a reforma íntima dos nossos olhos. Muito bom, Renatinho, que bacana que você tá trabalhando, tá aí na Globo. Pega uns autógrafos aí pra nós, viu? Opa, pode deixar. Uma boa sorte, um bom trabalho. Obrigado. Tá? E depois, outra hora, a gente conversa então. Um beijo, manda um beijão aí, Padri, também. Tá, pode deixar. Tchau. Tchau. Tá trabalhando ele lá. Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui que queira conversar comigo. Vamos falar um pouquinho, né, gente, sobre o nosso tema, que é tão importante. Vamos ver. Se pegar as pessoas despreparadas, dá nisso, né? Olha lá, Camila, aí, ó. Tava despreparada demais, Camila? Não. Oi? Não tava muito despreparada, não, né? Não, já estava sabendo. Então, a Adriana também, mas ela foi trabalhar, coitada, né? A gente tem que trabalhar, não tem jeito, né? Faz parte. Precisa trabalhar. Então, sobre esse tema que nós estamos conversando aqui hoje, que é tão fácil de nós cairmos nessa rede, né? E é algo assim que pega a cada domingo um ponto que é importante. Já aconteceu alguma coisa parecida com você sobre isso? Eu acho que Não, assim, no fato de que se você se arrependeu de ter falado ou ter tomado uma atitude, que se você não tivesse visto, teria sido melhor. Eu acho que sim, né? E é aí que a gente vai aprendendo a se segurar e saber a hora de falar e a hora de não falar, porque às vezes o não falar também está ajudando a outra pessoa, né? Às vezes a gente no impulso, achando que vai contribuir, que vai ajudar, talvez o nosso silêncio possa agregar mais, né? Então, com certeza já aconteceu isso com parentes, com amigos, que a gente tenta fazer realmente para o lado do bem, né? Achando que vai contribuir, mas às vezes a pessoa também não recebe da maneira como a gente acha que vai receber, né? Então, com certeza já passou isso. E me arrependi depois, né? Mas aí a gente vai trabalhando isso dentro da gente. É bom quando a gente se arrepende, porque é assim que a gente aprende, né?
O Sim, arrependimento sim, já é um passo que entendeu. exatamente, é isso mesmo. E eu acredito que a dor do arrependimento, ela é maior do que o fato do que você cometeu, porque não tem volta, né? Não dá para voltar atrás e consertar. E se tentar consertar, às vezes piora, né? Verdade, não fica bom. E falando um Não. pouquinho sobre as cartas que você tem lido, o que você tem achado desse trabalho que você está fazendo no núcleo, de trazendo essas informações? O que você tem achado disso? Tá gostando? Tem muita coisa legal ainda para vir? Sim, eu acho que está servindo como um aprendizado para mim, né? Porque por mais que eu tenha crescido no espiritismo, minha família toda sempre foi espírita, eu nunca peguei para estudar, né? Eu frequentei sempre, mas sempre naquelas, vou no centro, tomo passe, faço tratamento e volto para casa. Leio o livro, mas não com tanta dedicação. E eu acho que isso está servindo para eu aprender muita coisa, né? Não só as cartas consoladoras que eu estou fazendo de domingo, que é um tema muito enriquecedor, né? Se trata de tudo do espiritismo, então isso vale muito, né? Eu acho que está valendo muito para mim, né? Mas também o trabalho que eu estou fazendo agora como tema é Evangelho do Lar, que você está falando também, às quartas-feiras que eu estou fazendo o Evangelho lá no núcleo, né? Eu estou conseguindo entender melhor, mas porque eu estou estudando antes também, porque muitas vezes você abre o Evangelho e lê, às vezes você tem que ler uma, duas, 10 vezes para entender. Então, se você busca mais conteúdo, não só no Evangelho, mas palestras, vídeos, você acaba entendendo de uma maneira mais didática, né? Vendo alguns videozinhos explicativos, então isso está fazendo com que eu consiga não decorar, né? Mas entender e entrar dentro do Evangelho, né? Que aí você consegue entender mais a doutrina. Sim, é uma grande oportunidade, né, para nós e para aqueles que estão ouvindo, né? Então a gente tem muita vontade de falar para as pessoas, venham conhecer, leiam, comece a estudar, porque a resposta de Sim, todas as nossas dúvidas está no Evangelho, exatamente, é isso mesmo. né? Então tá, fico muito contente de você estar participando com a gente, tanto lá no núcleo como aqui, né, aos domingos, ao terceiro domingo, né, o segundo, né? É o seu. Vai ser o terceiro próximo, O terceiro, Já né? falei Então, 2, isso. isso, então. E vai ter muito mais. E a gente vai aos poucos ouvindo, que é muito gostoso saber, né? Nós somos muito curiosos, então a gente quer saber muito foi o que aconteceu lá com o Chico Xavier, qual foram as mensagens, o que aconteceu com as famílias. E é muito bom a gente ter dentro do nosso coração esse aconchego de saber que tem uma resposta sim do lado de lá e que é Sim, verdade. com certeza. Né? Então tá bom. Obrigada, Camila. Um ótimo finalzinho de dia para Imagina. você. Para vocês também, beijo. 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 Então, e aí a gente vai vendo, né, que como que é legal isso e como que é importante a gente continuar a, a olhar os nossos irmãos e entender que por mais que a gente tente, por mais que a gente tente explicar, tem coisas que só ali no dia a dia a gente vai entendendo, a gente vai olhando e vai mostrando para nós. Alguém aqui tem alguma coisa bacana para contar para a gente? Para falar, aconteceu comigo assim e eu não deveria ter feito, né? Porque ainda tem a parábola que fala, quem tem um olho, se o seu olho é causa de... Se o seu olho é uma causa de fazer... Eu esqueci a palavra certa, né? Mas o seu olho, ele traz um conflito, um problema muito grave, então que ele melhor arrancá-lo do que tê-lo. Essa é o meu entendimento da parábola, mas é isso que quer dizer. Então, às vezes, a gente fica com receio das nossas atitudes, das situações que a gente passa. Mas a gente tem que entender e nos perdoar em primeiro lugar, sabendo que estamos aqui numa grande escola da vida, estamos aqui aprendendo no dia a dia, e todo mundo tem essa mesma oportunidade. A oportunidade que Jesus veio nos trazer
e passar para nós sobre a sua experiência, os seus exemplos aqui nesse planeta, nós também temos a oportunidade de chegar até ele. E esse é o nosso objetivo. E para isso, a gente não pode esquecer que pouco a pouco a gente chega lá. E não tem importância que a gente erra, porque a gente não volta para trás, a gente só não andou para frente. A gente fica um pouquinho paradinho ali, ó. Mas a gente vai continuar e com certeza isso é muito importante para cada um de nós, né? Então, às vezes a gente erra mesmo, a gente não pode se crucificar, não pode se achar o pior dos piores, a gente tem que pensar que numa outra oportunidade a gente não comete mais esse erro. E a gente pode ter os olhos físicos, sim. O que a gente tem que melhorar é os nossos olhos da alma, né? É ele quem a gente tem que fazer ser melhor, fazer estar mais flexível com os problemas, né? E não pegar tudo pra gente de uma forma como ofensa, como rebeldia. Às vezes algumas coisas acontecem e não é um mal entendido às vezes. Nem é aquilo que a gente vê. Às vezes é um mal entendido e a gente já pega aquilo como uma dor, como uma ofensa e muitas vezes adoece o nosso físico por isso. Então a gente também pode aprender isso e ir mudando isso aos poucos. Não é mesmo, gente? Bom, não tem ninguém querendo comentar nada particular, né? Nosso evangelho hoje foi sobre esse tema que está lá no livro do Evangelho. Então nós podemos fazer a nossa fluidificação de água e depois eu vou fazer a prece de encerramento, tá bom? Então peguem as suas garrafinhas de água, pega o seu copo de água, deixa aqui, que agora eu vou fazer a prece, vou fazer a fluidificação e depois a gente pode beber a água e dar para todos que estão em casa. E ele vai servir como medicamento das nossas dores, não só física, nossas dores emocionais também, todas as dores que nós temos, tá? Então vamos lá. Vamos pedindo aos bons amigos espirituais, aos médicos do espaço, para que eles possam nesse instante estar medicando esta água para que podemos dessa forma sermos beneficiados do medicamento que foi colocado para nós, tirando a nossa dor física, nossa dor emocional, a nossa dor espiritual e até mesmo a nossa dor moral. Que assim nós possamos sermos a cada dia melhores, nos entendendo, nos compreendendo e, acima de tudo, nos perdoando, para que possamos então usar do mesmo perdão para com os nossos amigos. Podemos tomar a água. Gente, vou fazer a prece para encerrar e só tenho a agradecer vocês por esse evangelho. Todas as vezes que tiver 5 domingos no mês, o último eu faço. Todo mês tem 4 palestras já marcada certinha. E quando o mês tiver a quinta, eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês também, tá bom? Assistam os nossos amigos do Núcleo, todo domingo às 19h30, com uns temas muito interessantes que nos auxiliam e nos ajudam muito. E eu estou na quinta-feira no Evangelho. Ao nosso Pai, pelo auxílio nos dado, por essa noite de hoje, de estarmos aqui reunidos em amigos. Agradecemos a espiritualidade maior que sempre nos acompanha.